Olá pessoal do segundo EJA, estamos aqui para mais uma semana de aulas de biologia, ok? A gente está aqui no PET 1, semana 2. E nessa semana a gente vai falar sobre os vírus. A gente começou na semana passada falando sobre os 5 reinos, os 5 grupos possíveis de organismos que existem na natureza. A gente falou de bactérias, a gente falou de protozoários, ambos unicelulares. Depois a gente falou de fungos, que podem ser tanto unicelulares quanto multicelulares. Por fim, a gente falou de animais e de plantas. Nesses dois casos, a gente só tem representantes multicelulares, ou seja, formados aí por muitas células. Ok? Só que a gente não falou dos vírus na aula passada. Então existe aí hoje uma divergência se vírus são seres vivos ou não. Não existe um consenso. Por quê? Porque o argumento principal é de que este é uma estrutura, né? O vírus é uma estrutura que precisa de um ser vivo para poder se reproduzir. Então, existem argumentos a favor e contra o ingresso dos vírus, né, no conceito, na definição aí de seres vivos. Não existe um consenso ainda, porque eles desafiam a noção que a gente tem de vida. Existem argumentos a favor e argumentos contra. Argumentos a favor. Eles possuem material genético. O que é material genético? DNA ou RNA. São as moléculas, tanto DNA quanto RNA, são moléculas que ditam como será o nosso corpo, qual vai ser a organização que ele vai ter. Então, todo e qualquer ser vivo que a gente considera apresenta DNA ou RNA. Vírus possuem também essa característica. Eles, além disso, conseguem se reproduzir. Só que eles só se reproduzem dentro de um hospedeiro. A gente está falando muito ultimamente aí, né? A gente não, né? Toda a mídia, o mundo inteiro está falando aí do coronavírus, do SARS-CoV-2, né? Que provoca essa doença, essa pandemia que a gente está passando hoje. É um tipo de vírus, ou melhor dizendo, é um tipo de estrutura que só se reproduz dentro do corpo do ser humano. Se ele estiver no ambiente, ele não vai conseguir se reproduzir. Ele precisa da maquinaria celular, né? Ele precisa estar dentro de uma célula para conseguir se reproduzir. Fora disso, ele não consegue. De qualquer forma, a capacidade que os vírus têm de se reproduzir é um argumento favorável a colocar eles como um grupo de seres vivos. Agora, os argumentos contra. Vírus não possuem organização ao nível de célula. Eles não são formados por células. Eles são simplesmente uma cápsula de proteínas com material genético dentro. Então, todo e qualquer ser vivo, dos 5 grupos que eu falei na semana passada, são compostos de células. Seja uma única célula, sejam várias. Aqui no caso dos vírus, falta essa organização celular. Eles não têm metabolismo próprio, por isso que eles precisam se reproduzir dentro de um hospedeiro. E a própria necessidade de uma célula hospedeira faz com que alguns cientistas, alguns pesquisadores não considerem vírus como sendo uma forma de vida. Então eles estão aí no limiar entre o que é vivo e o que não é. Então, nós aqui não vamos definir, não vamos chegar a um julgamento final, é só para vocês terem uma noção de que existe essas duas noções, essas duas teorias, essas duas hipóteses sobre o que é um vírus. Um vírus, a gente pode dizer que ele tem como característica geral
uma organização extremamente simples. Essa organização não chega ao nível celular, ela fica ao nível de molécula. É um apanhado ali de moléculas agregadas, reunidas. Então você vai ter proteínas, você vai ter, como eu já falei, DNA ou RNA, ele não tem os dois, e eles não apresentam nenhum tipo de célula. Então isso aqui, né, essa figura representa vários tipos de vírus, porque não existe só um, existem infinitos tipos de vírus. Cada um deles vai acometer uma espécie, vai causar alguma coisa. Nem todo vírus é maléfico. A grande maioria deles, sim. Mas existem alguns casos em que vírus podem ser benéficos para a sociedade. De qualquer forma, a gente conhece hoje em dia muitas doenças que são provocadas por vírus. Ok? Então, eles têm uma importância médica muito grande para o ser humano. Você tem aí o coronavírus atualmente, que é muito parecido com a gripe. Fora isso, outras doenças que podem ser, então, provocadas por vírus. AIDS, a raiva, o ebola, que é muito conhecido no continente africano, a própria gripe, comum a todos nós, a dengue, que a gente tem surtos aí todos os anos, né, no período chuvoso, e também certos tipos de hepatite são causados aí por vírus. Então, como eu falei, a estrutura corporal desses indivíduos, vamos dizer assim, né, porque a gente não pode afirmar que esses são seres vivos ou não, vai ao nível de molécula, como eu já falei. Então, eles têm uma cápsula basicamente formada de proteínas, que a gente chama de capsídeo, que vai proteger o conteúdo interno. E o que é esse conteúdo interno? Ele é o material genético desse vírus, que pode ser, novamente, DNA ou RNA. Ele nunca vai apresentar os dois, um ou outro. Fora isso, algumas espécies de vírus vão ter, então, uma cápsula externa a essa capa proteica, que a gente vai chamar de envelope. Nesse caso aqui, a gente vê um envelope de proteínas e a cápsula viral dentro deste envelope. Então, é uma organização extremamente simples que eles apresentam e, mesmo assim, eles são capazes de acometer nos seres humanos e em outras espécies, né, muitas doenças aí são capazes de mudar os rumos da história, vamos dizer assim, porque ao longo da história várias doenças virais surgiram e mudaram os rumos da sociedade naquele momento. Então, vírus e seres humanos têm uma história muito antiga. A gente está acostumado, nesse ano de 2020, a falar muito de coronavírus, só que durante todo o período de história do ser humano na Terra, vírus sempre foram uma constante, trazendo doenças, trazendo aí malefícios. Os benefícios que eu falei são mais recentes. Terapias genéticas utilizam aí vírus como parte de um tratamento, mas é uma coisa muito mais recente, ok? Então, fora isso, a gente tem a falar bastante sobre a Covid, né? Na verdade, eu imagino que vocês já ouviram falar muito sobre isso, né? Sobre o SARS-CoV-2, que provoca em nós a virose que a gente conhece como Covid-19. Então, a gente tem aqui uma série de meios de transmissão. Isso vai variar de vírus para vírus. O caso do Covid, ele atua muito parecido com o vírus da gripe. Então, você pode adquirir esse vírus quando uma pessoa doente espirra ou tosse perto de você, ou quando você toca uma superfície que está contaminada por esse vírus e leva à boca ou leva
à mucosa nasal, né, ao nariz, ou aos olhos também você pode adquirir a doença dessa forma. Então é por conta disso que a gente tem que tentar manter aí um isolamento. Porque se você encontra com uma pessoa doente e ela espirra, tosse, ou fala e gotículas aí da saliva caem na superfície, você toca a superfície, você pode estar então exposto a adquirir a doença. E a gente nunca sabe, né? Não vem escrito na testa de uma pessoa ou outra se ela tem ou não essa doença. Então a gente, por conta disso, a gente tem que aí manter um certo distanciamento entre uns entre os outros, né? Entre a população em geral, para evitar a gente se contaminar. Ok? Nesse caso aqui, a gente não sabe ainda quanto tempo o vírus, né, da Covid sobrevive no ambiente. Então é importante que a gente tenha um certo cuidado na hora de higienizar alguma coisa que você venha usar, uma mesa, né, alguma mobília, enfim. Qualquer coisa que você venha utilizar, que outra pessoa utilizou e você não sabe se aquela pessoa tem a doença ou não, por via das dúvidas, você higieniza aquilo. Você toma os devidos cuidados. Não precisa eu falar aqui porque muita gente já tem falado sobre isso, né? Mas não custa a gente enfatizar. Todo cuidado com essa doença é pouco, porque ela aí pode ter consequências sérias na vida das pessoas. Ok, pessoal? Eu vou estar, então, disponível durante o horário de plantão e vocês têm aí atividades para resolver. Vou passar um áudio para vocês explicando as atividades. Um abraço, até a próxima.